Ótimo dia, pessoal. Estamos aqui no novo episódio do Essência MK, podcast da MK House Construtora. E hoje nós iremos falar sobre vendas, pensando sempre em elevar o mercado da construção civil no Brasil. É esse o nosso propósito. E com isso, eu sou o Thiago Nascimento, sócio executivo da MK House Construtora, e estou aqui também com o Luiz. Fala pessoal, ótima tarde, aqui é o sócio proprietário Luiz Gustavo Milark. Estamos aqui com conteúdo bem bacana para agregar na construção civil, que é sobre vendas. Então nós, como eu, uma parte executiva muito técnica, me fez parar e estudar um pouco mais sobre vendas, para tentar, com certeza, melhorar o meu processo de vendas para chegar até vocês. Então hoje estamos com um convidado muito especial aqui que vai trazer um assunto bem bacana perante a construção civil e sobre vendas também. Exatamente. E para começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo. Teremos mais episódios para vocês excepcionais sobre novos conteúdos da construção civil. Acompanhem com a gente. E hoje nós trouxemos o Magnus aqui, Magnus Guérios, um cara que é especialista em venda. Ele que deu um show para a gente, ajudou muito a MK e a gente quer trazer ele aqui para explicar para vocês como funciona o processo de vendas, né? A gente vai trazer vários insights aqui para vocês, acompanhem com a gente. E Magnus, gratidão por estar aqui e fala um pouquinho mais de você, quem é o Magnus, o que você tem feito e o que é vendas para você. Muito bem, Thiago, Luiz, muito obrigado pelo convite, uma alegria poder compartilhar com vocês sobre vendas. Em primeiro lugar, eu sou filho de Deus, então estou contente em estar aqui contigo, com o Luiz. Eu atuo com vendas há mais de 30 anos, comecei vendendo porta a porta, por necessidade, em casa, e aos poucos eu fui entrando para esse mundo corporativo, atuando com venda de softwares, trabalhei em indústrias, varejo, fiz carreira como colaborador de multinacional, saí, abri meu próprio negócio, comecei empreendendo pequeno, acabei tendo uma rede de clínicas espalhadas aí em mais 6 estados brasileiros, e nos últimos praticamente 2 anos eu tenho um escritório de consultoria comercial, treinamento em vendas, capacitação comercial, para compartilhar isso tudo que eu acabei agregando ao longo da minha vida profissional e também de formação acadêmica como administrador, como pós em marketing, gestão de negócios, e tenho feito isso. Tenho ajudado empresas a escalarem suas vendas através de estruturação de departamento comercial, ligando máquina de vendas, ajudando a capacitar o time, a elaborar scripts, documentação, CRM, ferramentas, inteligência artificial e, sobretudo, capacitando no 1 a 1, porque a venda, meu amigo, acontece ali, ó, olho no olho. Exatamente. Pode ter tecnologia, pode ter ferramenta, pode ter o que for, mas se você não tiver capacidade para segurar a oportunidade, o negócio não se desenrola, se perde. E Magnus, quando a gente fala em construção civil, arquitetura, esse mundo da construção civil, né, como no geral, qual seria a importância das vendas para esse mundo, né? Venda é o coração da empresa hoje? Naturalmente, assim como o principal órgão, eu diria, do corpo humano é o coração, e para uma empresa que é um organismo vivo, se a gente parar para pensar, se a gente fosse departamentalizar, eu diria que o coração desse ser empresa seria o departamento comercial, que é aquele que gera atração para a coisa, gera negócios, põe dinheiro no caixa, e um departamento comercial sobrevive através das vendas. Então, qualquer empresa, e obviamente incluindo a área da construção, é necessário e fundamental que o departamento vital seja o comercial. E vendas é algo extremamente fundamental para a prosperidade dos negócios nessa nossa área aqui. Legal. Hoje nós sabemos que vender, e tem esse estigma, né, que vendedor nasce pronto, né? Hoje nós temos o Luiz hoje. O Luiz está vendendo, nossa, demais, né? Hoje o Luiz vende muito e é um engenheiro, né, Luiz? Não, é legal, né? O Magnus, junto com uma equipe de brand ali, a gente fez destravar algumas coisas, né? Então, o Magnus sempre me provoca, cara, vai para cima lá, vai conversar com o cliente, traga as dores dele. Então, é muito gratificante ver a evolução que não é assim, não se nasce vendedor, se consegue também criar vendedores, né? Então, verdade, com algumas técnicas, né? Verdade, Luiz. Eu diria que existem aqui comportamentos comerciais que muitas vezes a gente recebe esse talento divino, diria assim, onde você tem uma capacidade para se comunicar melhor,
uma atitude mais ousada. Porém, só esse tipo de comportamento não é suficiente se você não tiver uma direção, não tiver um processo claro, não souber como atuar. Então, claro que um comportamento nativo, ele funciona muito bem, mas vendas é uma arte que se aprende também. Como? Estudando, se permitindo, entendendo de pessoas, entendendo de comportamento humano, entendendo de um processo que quem está do outro lado da mesa tem um problema, tem um desafio. Então, na medida que eu entendo que existe uma metodologia para atender bem um cliente até que ele possa comprar, eu preciso aprender a me comportar dentro dessa metodologia, dentro desse caminho. E utilizando de recursos naturais que nós temos, mas que podem ser aperfeiçoados. Então, conhecimento de como que eu atendo bem, como que eu entendo a necessidade daquele cliente, que tipo de pergunta, como eu devo fazer a pergunta, timing, eloquência, isso tudo você vai treinando à medida do tempo. Mas se você tiver conhecimento, tiver habilidade, mas não tiver atitude para aplicar, não adianta nada você nascer com o dom ou com o talento. Então, como o Luiz falou, começou a se sentir provocado e foi para o campo e está indo e começa a aprender e as vendas estão saindo. E hoje nós tivemos 2 vendas da MK House! Não pode bater na mesa, né? Mas tá bom. Mas e assim, Magnus, quando você fala da venda, né, cara, porque é uma venda, como o que a gente vai comentar falar mais pra frente, é uma venda, no nosso caso, muito complexa, né? Não é uma venda que tá na prateleira ali, que você tira o produto e coloca para o cara ir embora, né? Então você tem que ir trabalhando muito, assim, eu vejo muito na minha parte técnica, né? Entendendo que o cliente, na construção civil, ele tem muita dor, né? Então eu tenho que eu, como meu suporte técnico, dar tranquilidade para ele que ele tá fazendo uma escolha correta de um técnico que está ali dando suporte para ele. Claro que a gente tem o nosso portfólio, tem tudo esse negócio que dá base, mas também posicionar como um técnico que fica, cara, fique tranquilo que eu vou resolver a tua dor. Então... Sempre. Vocês estão realmente num contexto onde a venda ela envolve essa complexidade, porque muitas vezes é o sonho do seu cliente. Na grande maioria das vezes, né, tirando aqui investidores, tirando o business, mas na grande maioria, móveis de alto padrão, voltado para o residencial, você está falando com quem está projetando o sonho e quem é o realizador desse sonho são vocês. Então, é natural que você precise tomar um cuidado redobrado. É óbvio que a união da técnica com esse acompanhamento, esse acolhimento do cliente, acalmando o cliente, envolvendo o cliente no desenvolvimento do projeto, na criação daquele sonho, ele leva tempo. Aquele cliente tem que ter confiança em vocês dentro do processo. E é uma venda que a gente já mapeou as fases, ela gira em torno de 6, 9 meses, em média. Mas nós temos negócios que estão aí andando, às vezes, 1 ano, até a construção, a concepção, a entrega da chave, 2, 3 anos. A gente brinca, né? A gente casa com o cliente, né? Passa quase 18, 20 meses com o cliente. Exato. Então, esse tato, esse cuidado, né? A gente até brinca que não é só aqui na hora do fechamento, na hora da mesa, né? A gente vem treinando a nossa própria equipe para que eles tenham essa experiência do cliente, para que ele possa sair da experiência dele desde o fechamento até a sua conclusão, né? Que é uma continuidade, né? Então, a venda não está aqui só, é no dia a dia. É numa obra organizada, numa obra no prazo. O pessoal que chegar na obra se sentir contente com o produto que está sendo entregue. Então, a venda não é só no fechamão, né? Exato. E vender é que nem esses dias. Nosso cliente fez aniversário, a gente tinha que prestar contas para o cliente, e era aniversário dele. Né? Mesmo dia da reunião nossa. Então ele chegou lá, tinha um bolo de aniversário para ele, com uma velhinha e todo mundo cantando parabéns. Então a venda não é só você vender, pegar o contrato, assinar e pegar o dinheiro do cliente. É a experiência que ele está tendo em todo o processo. Né? Perfeito. Não que não tenha entre outras, mas quanto mais complexa é a sua venda, maior valor agregado você tem no teu produto, mais experiências importantes você precisa entregar para o teu cliente. É isso que a gente entende desse nosso mercado também. Né? E vocês têm se mostrado exemplares nesse ponto, porque já entende-se ali pela estrutura da MK o que vocês têm oferecido para o mercado. Eu, como parceiro, fornecedor, cliente de vocês, o que eu percebo lá dentro? Um cuidado com todas as fases do negócio, tanto dos colaboradores internos, como da estrutura que vocês oferecem, uma preocupação com os processos. Talvez a gente conte nos dedos aqui, não enche uma mão para uma construtora que tenha
um selo do ISO, e vocês tiveram, né, o árduo trabalho de conquistar isso. E no dia a dia, no acompanhamento dos clientes, no acolhimento dos interessados, em ouvir, perguntar, identificar, trazer para dentro da empresa para descobrir as necessidades, procurar desenhar projetos personalizados. A partir do momento que se fecha um contrato, vocês têm todo um cuidado de cronograma, de passo a passo, de fazer questão de reportar para o cliente o andamento, trabalhar com parceiros, como arquitetos, com um cuidado incrível que vocês têm. Então, realmente, eu admiro e vocês estão se mostrando aí, como eu falei, exemplares nesse aspecto, sim. E isso é essencial para quem atua nessa área. Show. E Magnus, óbvio que a gente tem vendedores e temos vendedores e equipes de alta performance. Quando a gente fala de alta performance para venda, qual é a diferença hoje de um vendedor para um vendedor de alta performance? A gente tem uma diferença nisso? Sim. Nós temos que entender qual é o estilo de venda que nós temos. Existe aquela venda transacional, pura e simples, que é baseada em características. Por exemplo, uma caneca como essa. Ticket baixo, características, cor, durabilidade, enfim. Existe a venda relacional, que depende do relacionamento que eu tenho com o outro, que um pouco da construção civil ele tem muito disso, né? O meu relacionamento com o outro. Existe da venda complexa, que também envolve, né, uma média alta complexidade no negócio de vocês, porque são muitos os aspectos envolvidos nessa entrega. E aí, com isso, nós vamos separando os estilos de vendedores. Tem o vendedor que ele é muito bom para uma venda mais transacional, mais simples como essa, que envolve pouca experiência, é muito mais uma relação de preço, um commodity, poucos diferenciais, pouca habilidade se exige de um vendedor. É mais tirar um pedido. Uma venda posicionada dentro do nosso setor, engenharia, construção, arquitetura, o que a gente precisa? Esse vendedor relacional, essa venda complexa exige uma competência consultiva. Então, aí a gente distingue o vendedor tirador de pedido, aquele vendedor que só quer fechar de qualquer maneira, está pouco preocupado com o cliente, ele está mais... Eu costumo dizer que a diferença entre esses dois vendedores, que um é interesseiro e o outro é interessado. E esse vendedor consultivo ele tem que ser, sobretudo, interessado em ajudar esse cliente a resolver aquilo que ele trouxe para você, ou seja, um desejo, um problema, e se tornar tão interessante para aquele cliente, se mostrando com servidão e procurando entender para atender, que esse cliente vai ficar naturalmente interessado em fazer negócio com ele. Então, um vendedor que quer ter alta performance nesse nosso negócio, primeiro tem que ter uma postura consultiva. E isso exige ter escuta ativa, exige ter metodologia, exige ter clareza no processo de vendas, exige entender as etapas do processo e levar esse cliente nessa jornada, liderando esse cliente, entendendo passo a passo e entregando cada vez mais. Isso distingue por si só um vendedor de baixa performance e um de alta performance. Está sempre estudando, se capacitando, entende de pessoas, entende de processo e, sobretudo, está ali para resolver o problema daquele cliente. Que legal, que legal. É um show isso. E hoje a gente sabe que vender, ele está longe de ser fácil. Ela precisa de muita técnica, né? Muita disposição, né? Que você falou, atitude e tudo mais. Só que a gente encontra, muitas vezes, objeções no caminho, né? Então, a principal objeção que a gente sofre hoje é preço, né? Vocês são caros, a construtora é cara, e a gente sempre traz isso para o cliente. Não é nós que somos caros. O produto ele foi modelado de uma maneira que ele tem um valor específico. E nós especificamos esse valor para você. Esse é o nosso processo, é pegar o que você sonhou, mostrar linha por linha através do orçamento analítico e precificar isso para você, né? E mostrar o porquê que você está, de fato, investindo naqueles valores. Mas quando a gente traz objeções para a mesa fora preço, o que pode trazer de objeção hoje em vendas? O que você mais tem ouvido assim, de objeções? Ou quais são as preocupações que a gente tem com objeções quando a gente fala de vendas? Objeções, elas são normalmente o sintoma de algo que não está claro. Ou o cliente não percebeu o valor na sua entrega, o cliente não identificou os seus diferenciais, ou o processo de perguntas para entender as necessidades desse cliente não foi claro, ao ponto de você apresentar algo para esse cliente que não está relacionado àquilo que ele está procurando, ele quer algo que você ainda não entendeu e por isso a tua apresentação
a tua orçamentação fica fora daquilo que o cliente está procurando. Então, eu diria que ele pode ser sintoma de um produto que se está oferecendo para esse cliente descasado com a necessidade dele e talvez pela falta de metodologia exploratória na fase de verificação de necessidades, né? Porque a gente aborda o cliente e identifica o porquê que ele está ali. Por que ele veio até nós, qual o problema, qual a necessidade. Se a gente não faz essa etapa muito bem feita, eu não sei o que ele quer, para quando ele quer, o tamanho. Embora eu tenha muitas vezes o projeto, que existem tipos de clientes que chegam para nós, aqueles que têm o projeto, aqueles que têm o suporte de um arquiteto, aqueles que chegam só com a vontade de construir, mas tem pouco conhecimento técnico sobre o processo. Eu preciso entender essa situação. Como que eu entendo? Através de metodologia de perguntas. Se eu não faço isso bem feito, eu não vou apresentar a maneira correta, porque eu não vou entender esse cliente vai ter objeção. Então, primeiro, fiz as perguntas certas, porque se o orçamento dele é 2 milhões para investir no imóvel, apresenta um de 3, nós temos um problema de verificação de necessidades mal feita. Agora, se esse cliente vem com uma expectativa construída por um profissional, por exemplo, que ele projetou com o arquiteto um layout desse imóvel e o arquiteto falou, fica tranquilo que eu construo isso aqui, eu vou construir um projeto para 2 milhões e faz, mas não tem conhecimento técnico para realmente determinar se esse projeto vai custar só 2 milhões. Chega para você com aquele projeto avalia e fala, poxa, isso aqui com menos de 3 milhões não se faz, nós não temos um problema de preço. Nós temos um problema de expectativa, que foi gerada na mente desse cliente através de um profissional que se colocou como conhecedor, trouxe confiança e nós temos uma expectativa elevada e vem a frustração. Quando você traz ele para a realidade, muitas vezes ele não aceita essa realidade. Mas é um problema da construtora? É um problema seu de precificação? Não. É um problema da expectativa gerada. E isso é o que acontece na maioria dos casos, porque existe mais de um profissional, mais de uma empresa dentro desse sonho do cliente. Diferente se você pega o projeto do início, que você constrói, entende o cliente, constrói com o apoio de um profissional arquiteto dentro de uma precificação com apoio da construtora. Aí você entrega dentro das expectativas do cliente. Mas eu diria assim, além disso, de preço, existem outras objeções que o cliente levanta que faz parte do processo da venda. Será que você vai me entregar no prazo? Às vezes é uma objeção, mas é uma dúvida. Sim. E tem vendedores que entendem isso como uma objeção e se ofendem. A objeção ela é algo que ainda não está claro na mente do cliente. Qual é o meu papel com a objeção? Entender, clarear e deixar o cliente seguro para seguir para a próxima fase, que é o fechamento dessa negociação. Agora, um atendimento mal feito pode vir uma objeção como o preço. O cliente não gostou do atendimento, não está confiante, não confiou no vendedor, não confia no produto, não confia na empresa. Muitas vezes ele vai ser polido dizendo que está caro, ao invés de dizer, não gostei de você, não confio na sua empresa. E vem uma objeção de preço. Como é que a gente vai identificar? De várias formas. Uma delas é, fulano, vamos deixar o preço de lado. O projeto, o processo e a minha empresa te atende? Talvez seja uma forma de você descobrir se é preço ou se é algo relacionado à tua proposta de valor para ele que ele não viu. E aí ele pode se revelar, falar, olha, realmente eu não estou acreditando que vai entregar, se você tem competência, o prazo não me caiu bem. Então, nós realmente ali identificamos a objeção. Então, a objeção, muitas vezes, ela vem em forma de preço, de estar caro ou de sumir. Porque alguma coisa antes do cliente dizer se gostou ou não aconteceu conforme ele queria. Ficou claro? Ficou. E acho que começo a pensar de todo o trabalho que a gente faz em paralelo com o marketing nosso, dentro do nosso Instagram. Então, a gente começa a criar um amadurecimento do cliente que chega na nossa mesa. Muitas vezes, ele vai pesquisar sobre a empresa, ele vai verificar o que já foi feito, o que a gente tem comunicado. Então, como a gente comentou no início, uma venda complexa. Ele vai estudar sobre nós, ele vai procurar um cliente que já teve uma experiência, perguntar sobre nós. Então, eu acho que não é só sentar e vender a proposta. Ele vai querer olhar a obra, ele vai querer saber uma experiência. Então, eu acho que quanto mais a gente vem trabalhando em paralelo com uma
uma venda bem feita na hora de sentar, conversa com o cliente e também preparar ele para um conteúdo que muitas vezes o cliente não entende que o processo para se fazer uma construção de uma casa tem todas umas etapas, projeto arquitetônico, projeto complementar, enfim, são várias etapas e muitas vezes ele já quer pegar o projeto arquitetônico e já sair contratando qualquer empresa. Então não é. Então a gente também precisa fazer um trabalho em paralelo que é do amadurecimento do cliente antes. Perfeito. Perfeito. Essa conscientização, muitas vezes, falta para o cliente, como você falou. Talvez esse simplismo do cliente de querer, poxa, mas é tão simples construir, a gente precisa levar esse entendimento técnico, que é uma forma também de agregar valor e talvez mudar alguma crença de simplicidade no processo e foco em preço. O cliente fala, poxa, mas eu recebi talvez uma proposta, ou me falaram que construiria com 1,5 milhão, mas agora vocês estão me dizendo que é 1.800, 2 milhões. Então, é fundamental que ao longo do teu processo de atendimento e apresentação, você vá construindo no cliente essa consciência da complexidade e da importância dessa estrutura antes do projeto entrar em implementação. E aí talvez o cliente vá elevando esse nível de consciência e entendendo o seu valor. Sim. Porque na medida que o cliente vê valor, o preço passa a ter menos importância ou ficar mais coerente para ele. Ele vai tirando o foco do preço, vai entendendo que tem valor e esse é o nosso papel de educar. A gente não pode simplesmente dar o preço para o cliente, a gente tem que explicar o porquê daquilo. Por isso um dos motivos do nosso podcast é isso, né? Trazer vários assuntos aqui para o cliente que queira construir, até por falta da construção civil, né? O pessoal entender que não é só pegar o pedreiro ou contratar um empreiteiro ou contratar com uma consultora. Tem todo esse processo. Então, acho que um dos motivos que a gente está aqui é trazer esse conhecimento para que cada um que venha escolher algum sonho, que queira desenvolver o seu sonho, ele possa ter clareza, né? Então... E eu costumo... O que a gente tem que deixar para o nosso ouvinte, talvez você que está querendo construir e está em busca do teu projeto, de colocar isso em prática, quanto custa você buscar por conta própria, sem o conhecimento de uma formação acadêmica, de uma experiência anterior na construção e muitas vezes ouvir histórias o famoso canto da sereia, que faz por um menor preço, faz de maneira mais rápida, que não precisa de um engenheiro, não precisa de um profissional capacitado, uma empresa capacitada, uma construtora. Quanto custa essa economia que você acha que está fazendo? Porque nós já vimos casos de clientes que se arrependeram completamente, foram enganados e perderam. Muitas vezes parte do seu sonho, tiveram que prorrogar o sonho porque foram incautos ali naquela situação, foram ingênuos, foram enrolados por aqueles que se diziam os seus apoiadores lá. Então, cuidado para não confiar em possíveis profissionais da área. É melhor, muitas vezes, você contar com quem estudou para isso, para quem já tem competência, tem equipe, tem recurso, tem know-how, tem segurança, tem contrato, principalmente. Isso vale muito mais do que você acreditar que está economizando e depois perde muito mais. Exatamente. E não que o preço não seja uma restrição, às vezes pode ser uma restrição. Sim. Realmente, a pessoa não tem como pagar mais do que 1 milhão, por exemplo. E aí dá 2 milhões. É uma restrição. Mas muitas vezes não é a restrição principal. Às vezes ele até tem o dinheiro, ele tem mais dinheiro, mas como você falou, ele se sente inseguro, ele não sabe como que é o processo, ele não tem... Então isso acaba causando muita insegurança no cliente e acaba deixando de lado, né, esse processo. E é importante falar isso. E outra coisa, isso acontece demais, né? A gente mesmo teve experiências nossas aqui, onde a gente orçou linha por linha, cotação com o fornecedor. A gente tem um sistema extremamente robusto hoje que nos dá essa capacidade de orçamentação por item de obra, né? Então, quando veio um cliente para mim, eu consegui por item de obra. E ele chegou para mim, olha, mas o seu orçamento aqui deu 2 milhões e o do fulano deu 1.500.000. 500 mil é muita diferença para a gente entender o processo. E, além do mais, eles usam uma metodologia que a gente chama de turnkey, né, de preço fechado, né? Não que a gente não faça, a gente também faz, mas é onde o processo tem que ser muito bem elaborado. Né? Tem que estar muito bem definido o projeto, né? Então, beleza, se o cara gostaria de fazer um preço fechado, então ele já tem que ter um amadurecimento de qual é o modelo que ele quer escolher. E num processo de construção civil de uma casa, é muito itens. É esquadria, revestimento, porta, louça. Então, se ele busca um fechamento de turnkey,
ele tem que ter muito claro o que ele deseja de produto, porque lá na frente pode ser que o produto que ele queira comprar não esteja disponível no mercado, ou esteja fora de linha, enfim. E aí ele tem que ter essa divergência de escolha, ou a liberdade de mudar o valor, enfim. Por isso que a gente usa muito no nosso padrão de venda aqui, por administração, que é o custo por uma taxa de administração em cima, que é uma coisa mais justa e clara para o cliente entender o processo. Exato. Concordo. E com isso também a gente complementa essa diferença que deu, né? Inclusive o cliente estava fechando, eles fecharam sem ter a parte estrutural e nem a fundação, né? Eles não tinham o projeto. Então, você engenheiro que está aí, arquiteto, eu desafio vocês aí. Vocês fechariam o valor para o preço fechado com uma diferença de mais de 500 mil sem ter os projetos de fundação e estrutural? Fica aí para vocês responderem para a gente aqui daqui a pouco. Até uma brincadeira que no podcast passado que a gente teve aqui com os arquitetos, as arquitetas brincaram. Você daria teu tempo, a tua vida para um médico que não abriu, nem fizer exame para verificar o teu negócio? Então, assim, é arriscado, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai entrando, porque hoje a nossa construção civil ele é muito vista como qualquer um toca, qualquer um faz. Por que na hora que vai no médico, você toma e vai, faz vários... Faz com o residente lá. Vai com o especialista. Vai com o residente. Ou nem faz, ou vai aqui em casa mesmo. O enfermeiro ali vai te operar e tal. É bem, bem cuidadoso. Então a gente começa a comparar isso, que a construção civil precisa ser elevado, precisa ser cuidado com isso. Sim, então, sim. Isso vem muito E a gente tem por aí, vendo obras despencando, prédios ruindo, porque o cara diz que faz com um orçamento, muitas vezes usa um material inferior, compromete a tua saúde, compromete sua liberdade, sua segurança. Então, realmente, não dá para abrir mão de você escolher um especialista nessa área que precisa de projeto, de ciência, de exatas. Então, fica a dica aí, né? Não vai pelo barato, pelo preço não, meu amigo. Boa. E me diz uma coisa, quando a gente pensa na construção civil, na arquitetura também, né? E outros fornecedores da área da construção, o que você observou nesse meio caminho agora que a gente está conversando e tudo mais, de principais erros que nessa categoria acontecem? Você conseguiu pesquisar alguma coisa? Conseguiu ver alguns erros? O que acontece de mais comum, assim? Em equipes de venda, né? Em equipes de venda. Percebo que se deposita muita expectativa no vendedor. O vendedor não está vendendo, os vendedores não conseguem bater as metas. Isso é clássico para todos os setores e não seria diferente aqui, né, nessa área. Meus amigos, vamos lembrar o seguinte, 90%, pesquisas apontam que 90% dos vendedores não têm um processo comercial estruturado para seguir. Ou seja, ele está seguindo a sua intuição, né? Se a sua empresa não oferece para ele um processo estruturado, ele vai seguir o que ele sabe sobre vendas. E vamos aqui encarar a realidade. A maioria dos profissionais de vendas são profissionais de vendas porque tentaram outras coisas e, por falta de opção, vou virar vendedor de alguma coisa, né? Tem aqueles que gostam, têm aptidão, são muito bons naquilo, só nasceram para vendas. Eu sou vendedor desde sempre, né? Não me coloco para fazer outra coisa. Quero vender. Agora, e os outros, né? Eu diria que 10% está preparado para assumir um processo de vendas, tem conhecimento, domínio, se segura, é talento. Mas num time de futebol, quantos que são extremamente talentosos que fazem gol? É 1, é 2. Na área comercial, a mesma coisa, é um que sabe. E aonde que está o erro? Na falta de processo. Então, o erro que eu diria para você, que eu vejo muito por aí, primeiro, é colocar a expectativa no vendedor e esse cara não ter o processo adequado para seguir. Esse empresário que contratou essa equipe de vendas não tem clareza sobre a sua jornada de vendas, as etapas necessárias para esse cliente entrar na sua empresa, passar pelo processo até que faça a compra. Se você não consegue medir, você não consegue controlar e você não consegue gerenciar nem melhorar. Ou seja, se o próprio gestor não tem clareza, pensa no vendedor. E aí, se o vendedor não tem o processo para seguir, a gente está na mão do vendedor. E muitas vezes o vendedor não está preparado. As oportunidades chegam. Assim, muitas vezes se contrata uma empresa de marketing para colocar oportunidades dentro do seu funil. É como se você colocasse, a agência de marketing colocasse o vendedor na porta da sua empresa
e a sua equipe despreparada deixasse esse vendedor esperando do lado de fora. É o que acontece. A oportunidade vem, o vendedor despreparado não consegue converter, esse potencial cliente vai levantar uma objeção ou vai sumir. E o vendedor vai dizer o quê para você? Lead desqualificado. Nosso preço está caro. Porque esse cliente vai falar, está caro, não gostei, tal. Então, esse eu diria assim, falta de estrutura, falta de fundamento em vendas, falta de processo claro e falta... E às vezes você tem o processo claro, mas esse vendedor não está treinado por você e nem acompanhado. Porque não adianta você colocar... Porque, pensa comigo, cara, as empresas em geral têm contador ou não têm? Tem. Contador. Todas têm contador. Precisam ter contador cuidando das suas finanças, dos seus impostos, tributos, folha, enfim. Quantas empresas têm... A gente acabou de falar que o departamento comercial é o coração da empresa, certo? Então vamos pensar assim. O departamento comercial é o coração da empresa. E essa empresa precisa ter esse coração forte, certo? Assim como nós falamos agora de um cardiologista para operar o coração humano. Se esse atleta, vamos pensar assim num atleta olímpico, esse cara quer ganhar uma medalha de ouro. Quem está cuidando desse cara? Para esse cara ter resultados diferenciados. Não tem que ter um técnico, um campeão aqui do lado dele, ensinando, incentivando, ensinando o processo, fazendo ele melhorar toda hora? Com certeza. Esse cara ficar com o coração forte e tal, e técnicos e tal. E na empresa? Quem está cuidando desse coração dessa empresa? Essa empresa não tem um treinador, não tem um consultor comercial, não tem ninguém preparando essa empresa para esse coração ficar forte, para essa empresa ganhar medalha olímpica. Então, quem está capacitando? Ninguém. Esse coração está fraquinho, vai ficar na UTI, vai ficar lá, vai ficar mês bom, mês ruim. Por quê? Está o acaso. Então, essa empresa precisa, pensando no organismo vivo, cuidar do coração, precisa ter ali do lado um cardiologista desse coração, que seria um consultor, um treinador de vendas para capacitar tudo isso e para essa empresa crescer e evitar erros que ela não sabe lidar. Eu não sei operar meu coração. Eu não sei operar o meu coração. Né? Então, quem que vai operar meu coração? Um cardiologista. Então, se essas empresas não querem mais errar, precisam ter aí sim um profissional que ajude-as a estruturar esse processo de vendas, para não ficar na mão de maus vendedores ou de vendedores que estão numa empresa que tem até talento, mas não seguem processo. E é um talento, é como se acendesse uma luz nessa empresa e ela continuasse no escuro. Cara, é sensacional, é isso mesmo. Eu acho que todo esse conteúdo é muito rico. E, pessoal, lembrando vocês, se inscrevam no canal, curtam aqui, compartilhem nosso conteúdo, que a gente está só começando aqui a falar um assunto extremamente importante sobre vendas. Magnus, a gente tem hoje, obviamente na construção civil, um canal muito forte de vendas, né, e abrindo agora para canais, né, que é o canal da indicação. Né, funciona, acho que para a maioria das empresas que estão na construção civil, para os arquitetos, né, para fornecedores e tudo mais, as indicações, né, que são muito bem-vindas. Só que a indicação no momento acaba. Né, eu conheço fulano, que conhece fulano, e de repente acabou ali, não consigo prosseguir tão mais. Não consigo escalar esse movimento. Quais outros canais hoje a gente pode utilizar para ampliar nossas vendas, né? Além da indicação? Bom, excelente colocação. Muitas empresas estão sobrevivendo das indicações. Esse é um ponto central. A grande maioria em vários setores. Eu diria que é aquela venda ao acaso. E se você realmente quiser escalar, você não consegue escalar dependendo de indicação, porque não é previsível. Quando que eu sei que eu serei indicado para fazer uma venda? Eu não sei. Eu dependo da indicação de alguém. E essa indicação normalmente ela é voluntária. Você não... Às vezes é estimulada, você pede uma indicação, mas isso, como você acabou de dizer, não é escalável. Então, eu não consigo prever se eu vou conseguir bater a minha meta nos próximos 3 meses, porque eu não sei quem vai me indicar, se eu vou ter indicações nos próximos 3 meses. E muitos estão sobrevivendo porque acabaram de fazer uma venda ontem e a próxima venda vai ser daqui a 2 meses, a hora que alguém indicar. Então, ela está vendendo ao acaso. Ok? Então, primeiro ponto temos que ter consciência de que realmente, se você quiser viver uma vida abundante, merecedora, porque você só não cresceu ainda, não é por falta de esforço, porque eu tenho certeza que você se esforça, mas é por falta de estrutura.
E aí é necessário olhar para isso que você acabou de dizer, para a geração de demanda. E da onde como que eu gero demanda? Essa é aquela pergunta que muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente não sabe o como, né? Tá certo? Poxa, eu precisaria investir no Instagram, né? O pessoal deveria estar fazendo Instagram, deveria fazer não sei o que de anúncio, né? O pessoal sabe o que é preciso fazer e que é necessário fazer mais. Então, canais de vendas. Indicação é um. É um canal, só que você não tem controle, ok? Assim como visitas orgânicas no site, no Instagram. Tem muitos ainda que não tem Instagram, tem muitos ainda que não tem site. Tem muitos ainda que não tem um Google Meu Negócio. Então, isso é orgânico. A gente precisa ter isso como canal orgânico. Se você é uma construtora, um arquiteto da área e tal, um arquiteto, e se você pode contar com outro orgânico que é passando na frente, se você tem uma empresa de rua, um outdoor. O outdoor já é um canal de vendas, né? Um canal de atração e geração de demanda de marketing pago. Eu estou falando aqui que normalmente os caras vão ali no orgânico, na indicação e tal. Agora, qual outro canal que a gente pode ir? Eu preciso comprar audiência, atenção. Aí a gente vai para o digital. De que maneira eu posso ir para o digital? Comprando, fazendo tráfego, que a gente fala, né? Tráfego pago, comprando anúncios, né? Publicando anúncios no Instagram, no Facebook, no feed, nos stories, chamando a atenção de potenciais clientes que poderiam comprar comigo. Essas são uma ou duas ações aí. Outra, comprar algumas palavras-chave no Google, quando procurarem por projeto, construção, casa, edifício, residência, reforma, encontrarem a sua empresa e outras lá. Mas é um outro canal de atração. Outro canal de atração que a gente pode pensar, você acabou de dizer que mídia paga offline. Outdoor, vamos ver, plotagem de carros, flyer, revistas do setor. O outro canal, podcast, como vocês estão fazendo aqui, é um canal maravilhoso de entrega de conteúdo, compartilhamento, YouTube, enfim. Então, existem outros canais, eventos, networking, entrar em grupos de networking de maneira intencional, porque essa venda no 1 a 1, como a nossa venda é muito relacional, ela exige esse contato e essa confiança. Eu faço negócio com quem eu confio. Então, esse é um canal poderoso, mas não é escalável. Então, se você realmente quer crescer, não depender só de você, está em 10 grupos, aparecer na internet, muita coisa, você não consegue, você também está entregando. Então, é aquele gráfico de jacaré que o empresário vive, né? O pequeno, aquele que não tem estrutura, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal, porque uma hora está vendendo, prospectando, outra hora está entregando e não está prospectando. Então, você tem que construir uma estrutura que não dependa de você. E aí você usa esses canais. E é necessário investimento e ter uma estrutura para receber essas demandas que você vai gerar. Porque não adianta você comprar atenção, a hora que bater a oportunidade para conversar com você no Instagram, no WhatsApp, no site, onde for, você não está preparado ou tem aquele vendedor lá que a gente acabou de falar, sem processo. Então é um empilhamento de ações em alguns canais e de um ou de outro começa a sair algumas coisas. Que legal, que massa. E assim, uma coisa que você vê, né, quando o Magnus, né, falando com o Magnus, nosso parceiro aí há um ano já, quase, né? Um ano, cara. Então, assim, quanto que isso foi provocador, né, que a gente conseguiu se provocar e fazer isso. Então, o AMK antes, um ano atrás, é totalmente diferente do AMK agora. Então, a gente empilhou e estamos preparados, né, para receber os clientes. Então, a gente já sabe quando o cliente vem só para tomar preço, a gente já sabe quando o cliente vem para entender no nosso processo. Então, a gente já começou a se amadurecer. Claro, que o cliente que vai tomar preço, ele nem aparece para reunião, né? Ele só quer por telefone e tem tudo isso. Mas é legal que foi muito preparado isso, né? Exato. Não é no dia para o outro, né? Exato. Não. E estruturar essa questão da venda, do comercial, ele é extremamente importante. A gente hoje fala, né, principalmente do funil de vendas, né? Então, a gente escuta muita gente falar do funil de vendas. Magnus, o que é o funil de vendas e como estrutura um funil de vendas? Eu vou lá e coloco um funil de verdade? Como que funciona esse funil de vendas? Muito bom. Essa analogia com o funil de vendas, ela, para você entender, pensa no funil, né? Aquele nosso funilzinho tradicional lá que tem na cozinha, né? E
assim, são duas fases dentro desse funil. Aqui, quando a gente pensa assim, entrando no funil, contatos, pessoas, interessados, nós precisamos jogar para dentro do funil oportunidades. Então, aqui é marketing, por enquanto, que a gente está fazendo, tá entendendo? Nós estamos fazendo marketing atraindo. Marketing atrai e vendas converte. Então, eu jogo essas oportunidades para dentro do funil. E como que eu atraio pessoas? Que a gente acabou de falar dos canais. Então, é importante que lá em cima do funil você tem vários canais. Um outro canal aqui que a gente não falou, blog. Né? Blog, conteúdo. As pessoas começam a entrar nesse funil. A venda acontece em relação às oportunidades que eu tenho. Cada contato, a gente diz assim, ó, contato é igual contrato. Se você não tem contato, você não terá contrato. Eu preciso, para vender, contactar pessoas, estimular isso. Então, quando eu começo a estimular esses contatos, ou seja, por mídia digital, compra de anúncio, relacionamento, as pessoas começam a falar, opa, me interessa saber sobre reforma, me interessa saber sobre construção. Quando ela clica, ela entra no nosso funil. Vamos pensar num funil virtual aqui. Ela clicou, ela está entrando no nosso funil. Quando ela entra no nosso funil, a gente chama de funil porque é uma forma da gente segurar ele aqui, é que a gente começa a se relacionar com ele. E eu começo a conversar com essa pessoa dentro do meu funil. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O que te motivou a entrar em contato? Então, quando eu me relaciono e eu falo com várias pessoas, não é para cada uma que eu falo, eu faço uma venda. Se você está assim hoje, para cada contato que eu faço, eu fecho um contrato, é porque você está falando com pouca gente. Talvez esteja falando com um contato a cada 4 meses. Né? Ou se é muito bambambam, fala com 2 e fecha. Ok. Será que se com toda essa tua expertise, não poderia falar com 30 pessoas, então? E dessas 30 fechar com 10, ao invés de só fechar com 2 que você está falando? Entendeu? Se é bom, pode ser melhor. Mas você precisa abrir o funil para mais pessoas entrarem no teu funil. E aí a estrutura de funil é isso. Eu posso ter um funil ligado num anúncio do Instagram, porque daí eu vou pegando essas pessoas e jogando para dentro do meu funil. Eu posso ter um outro funil ligado nos meus anúncios do Google. Eu posso ter outro funil de relacionamento. Eu vou ter um outro funil de indicação. Eu vou ter outro funil de clientes recomprando. Todos esses caras estão caindo aqui numa matrizona aqui de funil, né? Cada tubo desse aqui cai no meu funilzão. Então, eu tenho que ter vários tubinhos jogando para o meu funil, certo? Vários conectores de demanda. E aqui dentro do funil, eu vou me relacionando dentro dessas etapas. E aí dentro do funil tem a etapa da abordagem. Tem clientes que dentro da fase do funil estão conscientes. Outros estão lá inconscientes ainda no topo do funil. Estão médio conscientes e aqui estão super conscientes. E esses estão próximo da compra aqui, ó. Esses que estão muito conscientes. Eu já quero comprar. Eu só preciso que você me convença e eu vou comprar. E tem outros que estão aqui ainda na fase de inicial. O que é como é que eu construo? O que eu preciso? E às vezes conversa com ele hoje, ele não compra de você. Ele entra e sai do funil. Tem aqueles que, eu só queria ver como é que é, mas não é para agora, para daqui 10 anos, 2 anos. Entra e sai do funil. Qual que é o nosso papel quando esses caras entram no funil? Descobrir quem tem potencial para comprar e quem não tem, e limpar logo quem não tem potencial. E eu quero focar em quem tem potencial de comprar. Como que eu descubro? Com perguntas. E aí aqueles que eu vou perguntando estão dentro do meu critério de sucesso, que é comprar nos próximos, começar a construir nos próximos 6 meses. Reformar para mês que vem. É médio padrão, é bairro classe legal, tem condição, está dentro do meu perfil de cliente ideal, eu vou dar foco nesse cara dentro do meu funil através das perguntas, e aí eu vou conversando com eles, vou me identificando e vou resolvendo o problema que eles têm, até que vários desses que entraram no funil ficaram poucos e alguns poucos compram. E tempo é dinheiro, Resposta longa de funil, hein, meus amigos? Uma coisa que vem na minha cabeça é que a gente abriu a caixa preta da MK aqui, né? Porque esse conteúdo que a gente está trazendo aqui não é que a gente queira esconder do mercado. A gente quer mostrar para o mercado que é se melhorar no mercado. Exato. Então, assim, a gente poderia estar escondendo esse produto e falar assim, cara, os caras são... Como eles conseguiram potencializar a venda? Fazendo vários processos. Mas estamos aqui, trazendo para todo mundo do mercado, da construção civil, cara,
se profissionalize, porque vai melhorar o mercado para todo mundo. Exatamente. Não adianta querer você ser só o engenheiro que faça 10, 15 obras. Exato. Cara, prepara o teu cliente. O cliente, quando ele for cotar com a empresa A, B, C, ele vai entender que existe processo. Ele não vai ser enganado no processo. Então, você falando tudo isso, eu falei, cara, estamos entregando a receita do ouro. Estamos entregando ouro. Então, mas não é isso. Mas veja, essa é a essência de compartilhar conteúdo. Porque na medida que a gente entrega, a gente libera e Deus manda mais, cara. Exatamente. Cara. Então, essa é a essência do servir através de conteúdo. Então, isso revela muito sobre vocês também, tudo que vocês estão fazendo. Na medida que você tem essa transparência, você está se mostrando, primeiro você pode estar incentivando os concorrentes, mas você está olhando para o lado bom da coisa. Isso revela como vocês atuam. Né? Então, isso mostra a essência. É importante para quem está contratando também entender que vocês são sérios até nesse ponto. Né? E tem coisas que o livro não ensina, cara. Porque isso está escrito por aí. E coisas que só se aprende com vivência prática, que é o que vocês estão vivendo e podendo compartilhar com quem estão aqui. Então, é muito legal esse compartilhamento de histórias verdadeiras que vocês estão trazendo aqui. Parabéns. Isso é muito importante. A gente participou, quando a gente formou a MK, fundou a MK, no ano seguinte a gente participou de um curso em Tocantins. Né? Até eu vou citar eles aqui porque eles são maravilhosos também. São nossa referência do mercado. Nossa referência, que é a Rio Construtora. Eles são a nossa referência, eles são muito bons no que eles fazem. E nós fomos para Tocantins, lá com eles, e eles abriram a caixa preta pra gente, eles ensinam também, né, nesse contexto, e eles dividem até hoje com a gente. Eu ligo para eles lá, eles dividem assuntos, a gente conversa, a gente explica para eles coisas, eles explicam pra gente coisas, a gente ajuda eles lá e eles nos ajudam aqui. Muito bom. E essa nossa mentalidade de compartilhar, né, de receber, você acaba multiplicando muita coisa. E eu acho que isso que é importante, né? Então a gente fala, a gente tem concorrência, né? Mas a gente não fecha em MK. Se vocês quiserem ir lá no MK, quiserem ver nossos processos, quiserem entender como a gente funciona, marque o café. A gente já tem todo mundo com o coração aberto. E a gente, que nem nosso propósito aqui, de fato, é elevar a construção do nível Brasil. A gente quer elevar essa nossa construção. É um mercado que hoje precisa de profissionais que sejam qualificados, que sejam comprometidos e que sejam, de fato, queiram ir além. Né? Não entregar só o básico que está acontecendo. Né? Então, a gente vê as grandes construtoras trazendo e mudando o mercado, ok, mas e a gente que é um pouco menor? Né? Como que a gente vai mudar isso? Vai ficar sobre a sombra das grandes? Né? Sobre a sombra de um mercado? Então, hoje a tendência é que você compartilhe suas informações, que você abra, que vocês cresçam juntos. Né? Acho que isso que a gente traz muito nessa essência MK que a gente faz para cá. Muito. Isso é importantíssimo. E, Magnus, a gente está, claro, já falando muito sobre isso aqui, a gente tem 1 milhão de coisas para falar, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Só um detalhe, né, que a gente aqui, nosso tempo é restrito. Nas nossas conversas era para ser 1 hora em reunião, ela passa a tarde. Passa, é uma alegria. A gente se diverte lá. Se diverte, dá risada. O pessoal que fica fora da sala de reunião, as pessoas que estão dando risada. Muito bom. A energia é muito boa. Então, é muito bom. Assim, o Thiago vai entrar na reta final. Quero agradecer, Magnus, pela tua energia, porque você nos trouxe aí para esse otimismo da empresa, essa vocação que você tem aí de venda, cara, nos trouxe um outro patamar. Então, agradeço. Fico feliz. Você está com a gente nesse processo. Obrigado, cara. Amém, hein, obrigado Deus pela parceria. Na próxima etapa aí, cara, de vida. Muito bom, muito bom. Me sinto honrado em estar nessa jornada com vocês. Muito obrigado. Eu queria pedir para você compartilhar mais alguma sugestão, né, alguma coisa que o nosso pessoal que está aqui escutando. Claro. Poder compartilhar alguma coisa que você tem em mente. Claro. Meus amigos, invistam no futuro de vocês. É necessário haver mudança no seu negócio se você realmente quiser viver uma vida de propósito. Não há propósito que se cumpra na escassez. É necessário viver uma vida de abundância. E como que a gente atinge isso? Ligando a atração do nosso negócio. Nós precisamos incentivar o nosso crescimento. Se você realmente tem um propósito aí dentro, você precisa impactar mais pessoas. E como é que a gente impacta mais pessoas? Se contactando com mais pessoas. E é necessário propagação disso através de investimento. Não há como crescer só na força do braço. Primeiro que a gente tem que estar conectado com o divino em todas as fases do seu negócio. Se você tem dúvidas sobre como crescer, se deve investir, dobra seu joelho, faz uma oração e começa a se conectar. Coloca uma cadeira do presidente ali do seu lado, que é Deus, deixa as decisões para ele e vai para a ação. Porque a oração é isso, né? Orar e entrar em ação. E ação onde? Invista no seu departamento de vendas, construa a sua tração comercial, porque ela vai trazer
o motor que você precisa para acelerar esse carro, chamado construtora, chamado escritório de arquitetura, chamado profissional da área. Você precisa chegar em mais ambientes. Você precisa, não é quantas pessoas você conhece, é quantas pessoas conhecem você. E para isso você tem que trabalhar seu marketing, e não adianta impactar pessoas se você não converter intencionalmente nesse funil. Vou entrar num grupo de empresários se você não for intencional, se você não tiver magnetismo para vender, se você não se comportar como um vendedor da sua própria empresa, para você parar de medinho, de se vender, de falar do seu negócio, achar que está constrangendo, achar que está sendo invasivo, vai ter filhos magros, meu caro e minha cara. Então seja intencional, tenha metas claras, tenha meta audaciosa de crescimento, de lucratividade, de ganhar bem, e isso vai te movimentar para que você consiga aprender a se capacitar, trazer vendedor, construir processos, mapear sua jornada, treinar seu time, ligar um CRM, ter um dashboard maravilhoso igual a MK House tem, com dados, indicadores de quantos contatos, quantas ligações, quantas reuniões, quantas propostas, quantos fechamentos, por que não fechou, por que fechou. Você tem que ter tudo isso muito claro na sua empresa. Quando você tiver isso, você vai apertar um botão, vai tomar uma decisão clara do que fazer, do que parar de fazer, do que fazer mais. Não seria tão gostoso você ter reuniões agora, hoje, no dia de hoje, amanhã, agendadas de propostas, de fechamento, de negociação? Te pergunto, quantas dessas você tem no seu funil? Quantas reuniões agendadas você tem na sua agenda nessa semana, na semana que vem? Qual é o faturamento do mês atual? Se está batendo a sua meta? Você acredita que vai bater a meta no mês que vem? Você está crescendo quanto ou você está caindo? Você sabe comparar seus números? Então invista em administrar bem o seu negócio, invista no seu comercial, invista em marketing e se prepare para você viver a vida que você merece viver e pare de sobreviver. Uau, hein? Bola, oi. Pensa essa energia. Essa energia foi do ano. Já chegamos nesse patamar. Imagina aqui nos próximos 12 meses. Ah, louco, nós vamos longe. Essa empresa está decolando muito. Nova York nos espere. Ah, coisa linda. Tracionou de um jeito linda, gente. Então, Magnus, quero agradecer ao Luiz, quero agradecer ao Magnus por estar aqui hoje, dispor do seu tempo, dar esse show de apresentação do que é vendas. Né? Agradecemos muito você. Nós vamos passar para vocês todos os contatos do Magnus aqui para vocês, nosso podcast, para vocês entrarem em contato com esse cara que ele é fera, vai tracionar a máquina de venda de vocês. E não se esqueçam, compartilhem, cliquem, se inscrevam no nosso canal. Gratidão.